Jérôme Alquier, o lendário animador francês que criou o trailer falso da saga de Hades e que muito provavelmente ajudou a ressuscitar a franquia Cavaleiros do Zodíaco, atualmente está lançando um quadrinho oficial de Saint Seiya chamado A Odisseia do Tempo. O quadrinho é dividido em 6 partes, sendo as 5 primeiras cada uma dedicada a um dos bronzeados e a última dedicado apenas a Athena. O quadrinho se propõe a ser um amálgama do mangá e do anime de Saint Seiya. Porém, essa proposta foi sendo deixada um pouco de lado ali durante a edição 2 e na edição 3, que ela é mesma totalmente escanteada, e do anime a gente tem apenas a cor do cabelo dos personagens. Eu já fiz os vídeos da edição 1 e 2, que você pode ver antes ou depois desse daqui. A ordem não importa muito, eu analiso cada edição separadamente e as propostas que o autor quis apresentar. E dessa vez é a vez do Yoga, o meu cavaleiro preferido de toda a franquia, e a edição que trouxe a ideia que eu mais gostei, mas também trouxe o retcon que eu achei mais idiota. Na segunda edição, a edição que é dedicada ao Shun, eu comentei que Eastre, uma valquíria que é irmã do Afrodite de Peixes, ela também é um aceno a 3 personagens da saga de Asgard. No caso, Mimi, por conta dos seus problemas e conflitos com seu pai, e também Ashido e Bado, por conta da relação conturbada entre irmãos. No caso, essa terceira edição de Odisseia do Tempo é uma espécie de saga de Asgard dentro do mangá de Cavaleiros do Zodíaco. No caso, essa edição é uma continuação daquele one-shot Blue Warrior. Aquele one-shot que saiu junto ao segundo filme de Cavaleiros do Zodíaco, que eu já comentei nesse vídeo daqui. E até o momento, essa é a ideia que eu mais gostei dentro de Odisseia do Tempo. Afinal, a saga de Asgard é minha preferida, e sempre que tentam revisitar ela, eu curto pra caramba. Já no começo da edição, vemos a agora Rainha Natácia orando em frente ao túmulo de seu pai. Ela está sendo escoltada por 2 Blue Warriors, do qual reconhecemos da história anterior, porém agora melhor identificáveis graças à cor de seus cabelos. Eles são atacados por Leptas, os guerreiros mais fracos do exército de Cronos. Como de costume em toda maldita edição, eles agem de forma independente e estão cagando para os seus superiores. Hierarquia não é um ponto alto desse exército. Os guardas de Natácia não têm a menor chance contra os Leptas. Porém, uma luz azul chega ao local. O príncipe Alexei, irmão da rainha Natácia, que derrota o vilão com seu impulso azul. Como Alexei é poderoso, provavelmente no nível de um cavaleiro de prata muito forte, como Daidalos de Cefeus ou Orfeu de Lira, os Leptas tentam distraí-lo, pegando a sua irmã como refém, certamente seu ponto fraco, ainda mais após ele ser responsável pela morte do próprio pai. Mas o exército de Cronos não obtém sucesso, e Yoga de Cisne aparece e facilmente derrota os 3. Congelando e despedaçando quem raptou Natácia, usando o Kolodni Smash, ou Turbilhão de Gelo, aquele golpe que só existe no mangá, e o Execução Aurora em outro capanga. Esses talvez tenham sido os Leptas que mais deram trabalho, e que precisaram serem derrotados com os melhores golpes. Mesmo que para isso, Yoga nem precisou colocar sua armadura. A
aqui a gente tem um erro grotesco. A New Pop traduziu o golpe do turbilhão de gelo como Trovão Aurora, mesmo que visualmente os dois golpes não tenham nada um a ver com o outro. Tanto o Trovão Aurora quanto esse turbilhão de gelo são golpes exclusivos do Yoga de suas mídias respectivas. O Trovão Aurora, inclusive, foi inspiração para o Execução Aurora de Camus. Então, colocar Trovão Aurora no golpe que é o Turbilhão de Gelo, num mangá que está seguindo totalmente a linha do anime, não faz o menor sentido, e isso é apenas para agradar quem apenas conhece o anime aqui no Brasil. E esse tipo de tradução e essa teimosia com termos no anime é muito comum aqui desde os anos 2000, desde a Conrad, e acaba atrapalhando alguns entendimentos da obra. Como, por exemplo, a teimosia de sempre colocar na tradução no mangá o Mestre Ares, sendo que isso é coisa do anime. É mostrado então que Prometeus, agora liberto por Cronos, conta sobre a chama divina que roubou dos deuses e como a entregou aos humanos. Mas isso aqui não aconteceu exatamente o que é contado nos mitos que conhecemos. Poseidon queria dominar o mundo, expandindo os seus mares. Então, a deusa Atena, que amava a humanidade, resolveu combatê-lo. Porém, sua força não era o suficiente. Ela então juntou um grupo de heróis e criou 88 armaduras baseadas nas constelações. E só foi possível criar armaduras tão poderosas graças à chama divina cedida por Prometeus. Essa chama deu a vida e o poder às armaduras de Atena. Após vencer a batalha e aprisionar Poseidon, Atena selou sua alma num jarro e guardou a chama divina numa caverna em Blugraad e destinou 8 de seus cavaleiros para serem os guardiões daquele lugar. Agora, Saori, após selar novamente a alma de Poseidon no jarro, está fazendo novamente o trajeto até a Terra de Gelo para selar de uma vez por todas o Deus dos Mares. Então, aqui já dá para sacar. É uma espécie de saga de Asgard depois de Poseidon, e não antes de Poseidon como foi no anime. Mesmo que no anime eu ache muito mais interessante misturarem a lenda do Anel de Nibelungo, a influência dos deuses dos mares dentro daquela sociedade, eu gosto bastante dessa história aqui. Fazer uma expansão daquele one-shot do Blue Warriors, que é um one-shot interessante, pouco desenvolvido, e que já se teorizava que esses guerreiros eram mesmo descendentes de outros guerreiros antigos de Atena. E essa história vai e confirma essa tese que a galera já tinha aí há 30 e tantos anos. Saori chega às terras nórdicas escoltada por Milo de Escorpião, Yoga de Cisne, Seiya de Pégasus, Iti de Hidra e Nanshi de Lobo. Esses dois últimos eu nem sei porquê. Talvez eles estivessem precisando viajar durante as férias? Também é apresentado aqui um novo personagem, um menino chamado Talos, que é irmão de Alexei e Natácia. Eu achei estranho pra caramba porque não usaram o Jacó, que exerce a mesma função do que ele, mas tudo bem, né? Os santos de Atena chegam ao local e estranham que a porta está aberta, mesmo que isso seja bastante óbvio, já que alguém entrou lá e libertou Poseidon. Vemos uma enorme estátua de um cisne de gelo, criada pelo antigo cavaleiro também de cisne, que se sacrificou para criar um gelo eterno
que contivesse a chama divina. Para surpresa de ninguém, os insubordináveis leptas atacam nossos heróis e vão de Vasco com uma agulha escarlate. Milo percebe antes de todos que a chama divina não está mais onde deveria estar, e Alexei confirma. Era um segredo do santuário, mas há 8 anos atrás, Alexei, que era uma criança curiosa como qualquer outra, desobedeceu seu pai e foi até o lugar proibido aonde estava a chama divina e o jarro de Poseidon. Mas o selo de Atena já havia perdido poder e alguém havia invadido o lugar. Alexei contou tudo ao seu pai, que informou ao santuário. Saga, que poderia ser o demônio na Terra, também não era burro, e mandou 3 cavaleiros para repetirem o feito dos 8 cavaleiros da era mitológica. Uma vez que já se sabia o que fazer, a missão era menos arriscada, mas se saberia que também demandaria sacrifícios. Para isso, ele manda Camus de Aquário, Jorge de Fornalha, que é mostrado na primeira edição de Odisseia do Tempo, que se trata do mestre de Ike, e Lodin de Escultor. Jorge consegue diminuir a intensidade das chamas. Lodin a aprisiona num artefato, porém isso acaba lhe custando a visão. E Camus aprisiona o artefato num esquife de gelo. Pô, que sorte, hein? Ainda bem que o Kenon estava tão focado em roubar o jarro de Poseidon que nem se tocou naquela chama divina que estava logo ali do lado. Porém, como a chama não está totalmente segura, para transformar aquele esquife de gelo em um gelo eterno, é necessário um material chamado Podkemet, que não existe mais. Porém, o que apenas Milo e Camus sabiam é que ainda existe um pouco sim desse material. Ele está contido na armadura de Cisne, que estava presa justamente num gelo eterno antes de Yoga conseguir rompê-lo e conseguir sua armadura de bronze. Então, a missão dos guerreiros de Atena e de Alexei é bem clara. Eles precisam ir até onde a chama divina está e selá-la novamente, antes que os guerreiros de Cronos a tomem para si. Pô, nessa hora eu realmente me empolguei. Eu finalmente iria poder ver o Alexei lutando por Atena e fazendo algo útil. Eu tenho como preferido sempre os Cavaleiros de Gelo, eu gosto bastante deles, e deixar o Milo ali de escanteio para dar um destaque para esse cavaleiro supostamente de prata, para mim era 1000 vezes melhor. Eu nem esquentei de não terem mandado o cavaleiro mais forte dali. Eu entendo que o Milo estava ficando para trás para fazer a segurança de Atena. Afinal, o It e o Nanti não são suficientes. Mas teve aí uma coisinha que me incomodou. Por favor, não pule esse vídeo. Eu tenho um filho com necessidades especiais e preciso da sua ajuda para criá-lo. Você nos ajudará comprando qualquer coisa no nosso link da Amazon, seja um gibizinho, um Funko Pop ou até mesmo uma geladeira. Também cogite ser um membro aqui do canal. Você terá um vídeo exclusivo todo mês, inclusive todos os do ano passado. Então, por favor, nos ajude. Naquela típica corrida contra o tempo, em que se enfrenta inimigos em sequência, tão típica de Cavaleiros do Zodíaco, o primeiro inimigo aparece, Eric, a 6ª hora de Cronos, e ele enfrenta Seiya, que também é sempre quem enfrenta o primeiro inimigo da fila de personagens. E bem, é justamente o Seiya que me incomoda nessa edição. Tudo bem, eu já entendi que deve estar em contrato que toda edição o Seiya tem que lutar e tem que ter o seu destaque.
o que sinceramente eu acho um saco. Eu sei que o nome da franquia é Saint Seiya, mas a força de Cavaleiros do Zodíaco não está em seu protagonista, e sim no balanceamento entre os 5 principais. Isso foi o que sempre interessou todas as crianças. Todo mundo tem o seu preferido. E o Seiya não precisava estar nessa edição, não precisava ter sua primeira luta. Podiam ter colocado, sei lá, outro personagem, tipo o Shiryu, que até agora, nessas 3 edições, ele não fez nada. Tudo bem, eu sei que ele vai ser o protagonista da próxima edição, mas caramba, eu não queria ver o Seiya lutando de novo. Uma outra boa ideia seria fazer um dos Horas atacar Saori, Ichi e Nanshi tentarem proteger ela, levarem uma coça e o Milo ter que dar conta do Hora e derrotar ali ele com uma certa facilidade, com as suas agulhas escarlate. Isso teria sido muito mais interessante e daria uma função para o Ichi e para o Nanshi, que estão ali apenas de enfeite. Eric é um guerreiro que remete a um dos corvos de Odin. Ele se alimenta de alma de guerreiros caídos, vendo através de suas almas todo o rancor que tiverem em suas vidas. Rancor esse que deixa o corvo mais poderoso. Infelizmente, não vamos ter uma luta pro Seiya, uma pro Alexei e uma pro Yoga, pois aqui o Blue Warrior fica para auxiliar Pegasus, que apesar de ser um guerreiro que sempre cai em campo de batalha, também é sempre o que se levanta com o poder da esperança e da amizade. Ele desperta o poder dourado de sua armadura de bronze e derrota o inimigo sem muitos problemas. Isso é um ponto positivo que eu dou para a história. Apesar de ter ficado meio contrariado do Seiya ter mais uma luta, eu gosto do fato de terem usado esse elemento da armadura dourada de bronze, que é um elemento abandonado e nunca mais citado ou usado tanto no anime quanto no mangá. Eu sempre achei muito estranho que isso não aparece nem nos filmes e na saga de Hades mesmo, que eles deveriam usar, então que ela é completamente abandonada. Eu sei que essas armaduras douradas foi apenas uma jogada da Bandai para tentar vender 2 bonequinhos com o mesmo molde, com pinturas diferentes, uma pintura com a armadura de bronze e uma com a armadura dourada, mesmo molde, só tintas diferentes, que não vendeu tanto assim, então por isso nunca mais apareceu. Mas só disso ter sido lembrado e usado nessa edição já me deixou feliz pra caramba. O próximo guerreiro aparece, e eu fiquei meio confuso, pois não havia outro cavaleiro além de Yoga para enfrentar os 2 Horas restantes. Mas para minha surpresa, Ikki de Fênix aparece para enfrentar Amarok, a 9ª Hora de Cronos. A aparição de Ikki faz sentido, já que estabeleceram no primeiro volume que seu mestre tinha sido o antigo Cavaleiro de Fornalha. Então, os discípulos dos cavaleiros que selaram a chama divina 8 anos atrás, agora herdaram esse dever. Amarok é como um lobo que elimina os fracos e doentes de uma alcateia, deixando apenas os mais fortes para proteger o rebanho contra os caçadores. Porém, aqui ele vai enfrentar justamente 2 cavaleiros poderosos e que se desprenderam do seu rebanho, Ikki e Kenon, que foi quem havia rompido o selo de Atena e roubado o jarro de Poseidon 8 anos atrás. Kenon já está em busca de perdão desde que protegeu Saori durante a luta contra Poseidon. Kenon fica no lugar de Ikki e o coitado do lobo não tem nenhuma chance contra o cavaleiro, que está usando apenas trapos. Amarok também é outro personagem que é uma espécie de aceno a outros personagens da saga de Asgard.
No caso, o Fenrir, por conta da sua ligação com lobos, e Hagen, porque Amarok tem ataques de gelo e de fogo. No caso, as suas garras tanto podem congelar quanto incinerar. Yoga finalmente chega onde está a chama divina e Yukiona, a quarta hora de Cronos, que está rompendo o selo criado por Camus. Cisne a ataca com um pó de diamante. Porém, ela, além de absorver o golpe e devolver ao cavaleiro, ela faz tudo isso segurando um bebê. Ao menos segundo ela, pois Yoga não sente nenhuma presença de calor na tal criança. Yoga a ataca novamente com execução Aurora, mas mesmo isso não adianta contra a poderosa guerreira, que além de ser uma guerreira de gelo, é também uma guerreira psíquica, que ataca Yoga, fazendo revelar algo que há muito ele havia esquecido. Camus é o responsável pelo naufrágio que custou a vida de sua mãe. Sério, mano, vai tomar no cu! Esse é o retcon mais imbecil que eu já vi! Caramba, cara, o Jerome Alquier sempre tem que meter um retcon inútil que deveria mudar a relação dos personagens para todo sempre, mas que só vai durar uma edição e pronto. Depois ninguém nunca mais vai comentar isso. E esse aqui é o pior deles, isso aqui é o ofensivo. Você pode ter ficado revoltado que o Guilt, mestre do Ikki, na verdade é um antigo cavaleiro de prata de fornalha, porque ele teria sofrido um Satã Imperial e isso pra você não faz o menor sentido e que você prefere a explicação do Lost Canvas. Beleza, concordo com você, mas eu consigo deixar passar. Isso aqui eu não consigo. Sério, pra pensar. O que tem a ver o Camus com o naufrágio de barco, que mais parecia o Titanic? Me fala, não tem nada a ver. E isso piora a relação do Camus com Yoga. Sempre pareceu que o Camus gostava, sim, do seu aluno e o respeitava. Mas não, graças a esse retcon imbecil aqui, a gente tem que entender que o Camus tinha uma espécie de dívida ali com aquele garoto. E aí, por uma baita coincidência do destino, o Yoga, que foi virar órfão, parou no orfanato do Mitsumasa Kido, que fez sorteios de cavaleiros por todo o mundo, e durante um dos sorteios, o Yoga foi parar para treinar justamente com o cara que é responsável pelo naufrágio que deixou ele órfão. Cara, não dá para aceitar. Isso daí é armado. Esse sorteio dos Cavaleiros de Bronze é mais falso que os sorteios da FIFA da Copa do Mundo. Fora que ele caiu no local de treinamento próximo ao túmulo da própria mãe. Cara, é querer forçar muita barra e chamar o leitor de burro. Quanto a Yukiona, ela também vale aqui uma explicação e um pouco mais da nossa atenção. Durante a luta, é dito que Yoga não está enfrentando uma guerreira baseada nesse yokai, e sim que ele está enfrentando uma yokai de verdade. E Yukiona, esse ser mitológico japonês, possui diversas versões. A principal é de uma mulher muito bonita e de pele alva, que é encontrada no meio da neve. Ela se casa com seu salvador e tem vários filhos com ele. Porém, quando seu marido descobre e revela que ela é uma yokai, ela desaparece e nunca mais volta, deixando o marido apaixonado à beira da loucura e cheio de filhos para criar. Aqui, representando a ida da primavera do amor e a chegada do inverno insuportável de uma separação. Outra lenda famosa também são de homens que avistam uma bela mulher na neve
e que acabam morrendo congelados após ficarem procurando por ela. No caso, essa lenda se baseia em alucinações que o frio intenso e a fome prolongada podem causar. Outra lenda também bem famosa é de uma mulher que surge na neve e pede para um homem salvar o seu bebê. Esses homens, porém, irão acabar sucumbindo à hipotermia ao tentarem ajudar o bebê. Porém, nada disso é usado ao pé da letra. Yuki-onna, essa guerreira de Cronos, mescla um pouco de todas essas versões, transformando-a numa mulher de gelo que se infiltra na mente das pessoas, sobretudo trazendo à tona seus traumas de infância, principalmente aqueles ligados à mãe. E Yuki-onna ainda parece ser uma releitura de outro personagem que Hyoga enfrenta após a Batalha de Poseidon. No caso, um personagem exclusivo dos filmes, Moa, um dos sagrados anjos da morte. Que apesar de eu já ter comentado no vídeo sobre o filme, cabe aqui lembrar vocês. Apesar de sempre lembrarmos do Hyoga chorando e pensando na sua mãe, isso é uma coisa mais exclusiva do anime. No mangá, durante a luta contra Camus, o Camus acaba usando isso contra o Cavaleiro de Bronze e ele acaba superando esse ponto fraco que ele tem. E realmente depois no mangá ele nunca mais acaba tendo esse ponto fraco dele, que são as lembranças com sua mãe. No anime não, no anime isso é trago muito mais vezes. A última vez que isso foi usado foi durante o filme do Lúcifer, que é uma espécie de final simbólico do antigo anime. Lá, Hyoga tem que sacrificar todas as lembranças que ele tem com sua mãe para conseguir derrotar o anjo sagrado. E eu acho isso muito mais pesado e muito mais impactante do que a solução que o Camus se encontra. Eu acho, para mim, isso a forma definitiva do Hyoga derrotar esse ponto fraco. É muito mais significativo e doloroso. Você conseguiria fazer a mesma coisa para derrotar uma pessoa? Eu não conseguiria. Então Jerome Alquier traz de novo esse trauma do Hyoga, que é muito mais exclusivo do anime, e tenta resolver ele de novo. Só que colocando o Camus também como agente da morte da mãe do Hyoga. O que, cara, não faz o menor sentido e que não precisava isso ter sido retrabalhado de novo no mangá. Sabe? Tudo bem, no mangá ele resolveu isso com Camus. Ok, não acho perfeito. Eu acho a ideia do filme do Lúcifer melhor. Mas essa ideia da Odisseia do Tempo é muito pior do que qualquer uma apresentada até então. Hyoga é derrotado e afunda no mar. Ikki aparece para deter a chama que a Yokai está liberando. Porém, elas são poderosas demais. Antes que se afogue em tristezas por questões familiares, Alexei salva o Cavaleiro de Cisne, retribuindo o fato de Hyoga ter salvo sua irmã e ter lhe dado uma segunda chance. Hyoga recupera suas forças e sua confiança em seu mestre Camus, veste a armadura de Aquário, assim como na luta contra Poseidon, e está pronto para usar o pó de Kemet, que ainda reside na sua armadura destruída, num poderoso Execução Aurora, que deverá não apenas destruir a Yokai, como congelar a chama divina. Porque somente a armadura de Pegasus estava consertada e a de Cisne não? O Mu estava muito ocupado naquele dia? Porque na edição 2 de Odisseia do Tempo, mostra que o Mu conserta as 5 armaduras de bronze em apenas 24 horas. Eles não poderiam adiar um pouquinho essa missão para o Hyoga ir um pouquinho mais protegido
para essa missão que é tão perigosa? Como estabelecido na primeira edição de Odisseia do Tempo, a armadura de Fênix, por renascer com as propriedades dos elementos locais, a armadura que antes havia sido destruída, agora renasce com as propriedades da chama divina, o qual ele consegue, enfim, manipular e a lança em cima da guerreira de Cronos. Alexei agarra Yokai e pede para que Yoga não se importe com ele, que conclua o golpe que combina a execução Aurora e o pó de Kemet. Como Alexei cometeu um erro terrível num passado recente, isso é o mínimo que ele pode fazer para se redimir. A cena dos 3 cavaleiros de 8 anos atrás se repete, e Yoga desfere o Execução Aurora, que não apenas derrota Yokai, mas que dissipa toda a energia da chama divina. Os guerreiros de Atena retornam. Alexei está ferido, Mance está vivo. Yoga pergunta a Milo se é verdade o que ele viu sobre Camus. E ele, como o melhor amigo do Cavaleiro de Aquário, revela que não. Camus protegeu aquele barco do ataque da criatura mitológica Kraken. Na realidade, Natácia, a mãe de Yoga, admirou o Cavaleiro de Ouro e lhe pediu que salvasse a vida de seu filho. Camus não é responsável por Yoga ter perdido sua mãe. Na verdade, ele é responsável por Yoga ainda estar vivo. Enquanto isso, no templo de Cronos, o deus do tempo está furioso por ter perdido sua última esperança e está descontando toda a sua raiva em Sponde, um de seus horas. Mas uma lepta subordinada de Sponde revela que a chama divina não está totalmente perdida. Atena também guardou um pouco dela no relógio das 12 casas. Então, basta esperar a próxima Guerra Santa e roubar um pouco da chama divina. Mas para usá-la, Hefestos precisa de um hospedeiro. E Cronos já achou alguém perfeito. O irmão mais novo de Alexei e de Natácia. Apenas porque o moleque também é manco. Fala sério. Prometeus agora está livre e está indo embora do templo de Cronos. Mas antes que consiga sair e avisar Atena sobre outro deus maligno e prestar novamente auxílio à deusa, ele é facilmente morto por Arctos, o ora mais poderoso de Cronos. O que me deixou puto! Como é que um semideus que roubou a chama divina do Olimpo pode ser tão fracote ao ponto de ser facilmente assassinado por um Hora que, até o momento, nenhum deles se mostrou um adversário tão digno assim? Mas de todos, esse de longe é o menor dos problemas dessa edição. Afinal, esse lance do Camus ter conhecido a Natácia, ter conhecido o Yoga criança, e dele ter protegido ela de um Kraken que afundou um navio. Cara, isso cria uma ligação entre os 3 personagens que não vai a lugar nenhum, muito pelo contrário. Transforma a relação entre mestre e aluno muito mais confusa e, sabe, muito mais estragada. Eu não encontrei uma palavra boa para definir o que eu senti aqui. Também outra coisa que eu não gostei aqui é essa suposta amizade do Milo de Escorpião com o Camus de Aquário, que é uma coisa que eu sinceramente odeio, que inventaram aí num anime recente e que o Jerome Alquier resolveu trazer como algo importante na Odisseia do Tempo. Eu não gosto desse retcon que fizeram, dessa amizade deles. Tudo bem, dessa vez não é culpa do Jerome, porque se o Milo e o Camus fossem tão amigos assim,
Por que não tem nenhuma conversa deles durante o mangá? Porque o Milo não ficou tão surpreso do Camus ter ido pro lado do Hades durante a primeira parte da saga de Hades, do qual os antigos Cavaleiros de Ouro mortos invadem o santuário. Porque o Milo não se prontificou a enfrentar o antigo amigo e para ele. Afinal, é super comum essas batalhas trágicas entre amigos durante todos os Cavaleiros do Zodíaco. Não, isso nunca aconteceu. Se bobear e eu folhear o antigo mangá, eles nunca trocaram uma palavra, mas por conta de um anime recente que fez esse retcon idiota, agora eles são os melhores amigos e eu tenho que aceitar isso até num quadrinho francês. Toda a narrativa dessa terceira edição e o fato do Yoga não usar armadura de cisne e usar apenas a armadura de Aquários, e o fato dele finalmente compreender na sua totalidade o seu mestre, vestir a armadura dele e usar um ataque que sacrificaria a sua antiga armadura de bronze, parece mais uma narrativa de que o antigo Cavaleiro de Cisne estaria sendo promovido para Cavaleiro de Aquário. É até bonito você pensar que ele sacrificou sua armadura tão querida para selar algo que era importante e que deveria ser protegida do inimigo a qualquer custo. Só que a gente sabe que não é isso que aconteceu. A gente sabe que o Yoga ainda não foi promovido de patente. A gente sabe que a armadura de cisne ainda vai ser consertada e vai ser usada em diversas batalhas e vai ser destruída mais inúmeras vezes. Então essa terceira edição é uma ótima narrativa para mudança de patente, mas é uma mudança de patente que não aconteceu e que não vai acontecer dessa maneira. É outro retcon inútil, que não vai a lugar nenhum, que é a marca desse quadrinho, infelizmente. Boas narrativas com retcons que forçam muita barra e que infelizmente serão esquecidos assim que você fechar esse quadrinho. Também acho muito forçado o fato da armadura de cisne aqui ter uma propriedade mágica essencial para a resolução do problema dessa edição, assim como foi a armadura de Andrômeda na edição anterior. E por que caralhos a armadura de cisne estava inutilizada e a de Pegasus não? Eles dão uma explicação aqui, mas não tem como engolir. E assim, eu já estou esperando que na próxima edição a armadura de dragão também tem uma propriedade mágica de Rosan, que é possível e essencial para Cronos, para que ele consiga esfriar aquilo que o Hefestos irá forjar com a chama divina. Cara, não precisa dar uma importância para as armaduras de bronze em cada edição. Esses cavaleiros são legais porque eles não têm nada de especial. Mas não, agora, com a Odisseia do Tempo, essas armaduras são especiais de alguma forma. Ainda assim, eu me diverti com essa terceira edição, me empolguei menos com as lutas, porque cada vez mais elas parecem estar utilizando ideias que me soam familiares. Tudo bem, os filmes várias vezes também fazem isso, e eles usam de forma inteligente. O Jerome aqui também usou essas ideias um pouco recicladas de forma inteligente, quase imperceptível. Eu que sou chato e presto muita atenção mesmo. Já a ideia dessa saga de Asgard 1.5 ou 2.0 ou saga Blue Warrior 2, eu gostei pra caramba da ideia. Gostei que expandiram o conceito, explicaram bastante coisa, que vai ser a explicação oficial daqui pra frente, a não ser que o Kurumada resolva colocar isso na continuação de Next Dimension, o que eu acho muito improvável. Então, só por isso, pra mim, essa edição já valeu a pena. Ele explicou bastante coisa, vai ser a explicação oficial daqui pra frente.
A não ser que o Kurumada coloque alguma explicação em Next Dimension e o pessoal comece a considerar mais, o que eu acho improvável que ele vai retomar esse conceito. E também em Santiachou, talvez em algum capítulo especial da Katia, a autora trabalhe de novo os Blue Orioles. Eu lembro de ter lido em alguma entrevista que isso era pra estar dentro do mangá, alguma coisa que ela gostava. Não sei te dizer se isso é uma memória falsa ou não, mas tomara que ela coloque. E ainda assim eu gosto do fato que Odisseia do Tempo sempre coloca uma guerreira como o maior desafio de cada edição. Pelo menos até edição 3, né? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível. Se você ainda não viu os 2 vídeos anteriores sobre Odisseia do Tempo, vão conferir. Se você ainda não viu dos filmes, vai conferir também. Ou vejam outros mais teóricos sobre a arte do Kurumada, ou sobre se essa discussão de cânone é importante ou não. É isso aí, até a próxima!